Fala, people! Tudo bem? Mais um giro de mercado, mais um giro de notícias para vocês. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. Começamos com a Gleice Hoffmann. Ela acabou falando mal da justiça eleitoral e dizendo que é o único país que ainda existe a justiça eleitoral, dando a entender que deve acabar. Então, Gleice Hoffmann pedindo para acabar com a justiça eleitoral. Mas voltou atrás, né? Xandinho soltou uma nota, acho que a pressão fungou no cangote, Rick. A gente sabe o que acontece com quem mexe, né? Melhor não cutucar. Sentiu, né? Sentiu. Essa, acho que ela não vai mais falar mal, hein? Não, acho que passou. Segundo Moraes, a Justiça Eleitoral foi responsável pela manutenção da ordem democrática e da eleição, né? Da conclusão da eleição do ano passado. Então, tendo aí a sua, na sua função democrática e a justiça eleitoral no Brasil, mas tendo também um peso enorme nas contas. Vamos para senador Rogério Marinho. Ele acabou falando mal do discurso do Lula. Nessa semana teve se reuniram em Nova York, né? Teve uma reunião da ONU e o Brasil acaba discursando primeiro, né? É algo que já é praxe, né, desde do chanceler Oswaldo Aranha, e Lula acabou falando algumas coisas onde Rogério Marinho diz que ele enfatiza muito o passado e que relembra muitas coisas, que falando como se fosse Orne, como se ele estivesse falando ali com o público dele, ali numa reunião de metalúrgicos. Pegou pesado Rogério Marinho em relação ao depoimento, mas Lula foi mais aplaudido do que na última vez que o Bolsonaro esteve presencialmente lá. Delação de Mauro Cid acabou gerando uma apreensão enorme nas Forças Armadas e o Múcio, com a declaração de Múcio, acabou apaziguando um pouco os ânimos. Houve um vazamento essa semana da delação do Mauro Cid, onde ele disse que houve a discussão de uma pauta golpista por parte do Bolsonaro, onde ele reuniu os três poderes, né, o Exército, a Aeronáutica e a Marinha, vendo se tinha apoio para acionar uma GLO e daí sim poder virar a mesa no caso do resultado das eleições do ano passado. E vai dar muito pano para manga, isso aí deve ter desdobramentos mais sérios aí para frente. Polônia avisa que não vai mais fornecer armas para a Ucrânia e esse embate está um pouquinho mais longo, porque eles disputam e estão numa disputa ali por causa de grãos. Talvez seja o início do fim da guerra e a Ucrânia aceitando perder alguns territórios. O que tu acha, Rick? Cara, eu acho que não. Provavelmente os países estão entendendo que talvez a guerra esteja se estendendo demais e não seja tão vantajoso estar tão envolvido diretamente assim. É, n- Custando muito já. não por isso, mas por olhando para o próprio quintal, né? Às vezes não é tão interessante assim você estar tão envolvido numa guerra Tão longa assim, tão né? longa e entre países que são próximos e que você acaba dependendo dos dois em algum certo nível. Às vezes é Acho que no melhor. fundo aceitaram a derrota. Não vão conseguir tirar a Rússia, deixa ela naquele cantinho, a Rússia tá se contentando. Fica no meio termo, talvez, né? Pode ser. Marco temporal. Entidades ligadas ao agro se manifestam contra a decisão tomada pelo STF. O que é o marco temporal, Rick? Cara, o marco temporal aí é uma tese jurídica, aí tô pegando aqui na minha colinha, Fala, fala. segundo o qual os povos indígenas têm direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam no dia da promulgação da Constituição, que foi dia 5 de outubro de 88. É bom ou ruim? O que tu acha? Cara, eu acredito que todas as terras são deles, né? Todas as terras foram tomadas deles. Algumas terras não há, como não há documentação e muita grilagem, e na época, em 88, tinha essa dificuldade essa burocracia em relação a terras. Eu acho que a gente precisa de uma coisa um pouco mais moderna para definir o que que vai ser para os indígenas ou não. Não a data. Eu acho que tem formas mais modernas da gente estar solucionando isso aí. Estão querendo limitar, né? Eu acho que a limitação é necessária, é importante, até que, beleza, correu esse roubo das terras, porque todas as terras foram roubadas, mas algumas tribos indígenas estão se sentindo injustiçadas de alguma certa forma, sentindo que perderam, que saíram perdendo. Eu acho que elas têm o direito de recorrer a isso sem precisar passar pelo marco temporal, mesmo que aquela terra não tenha, não era e não ocupada deles na época.
Mas os dois lados têm bons argumentos que têm suas justificativas, né? É que limita o agro, né? Limita o Crescimento agro, do por outro. agro. É a discussão de que limita o crescimento do agro, por outro lado, é uma terra que originalmente era daquele povo. Então é uma discussão complexa e que envolve moral e. Não, e algo que está sendo discutido no Congresso, aquela briga entre o Judiciário e Congresso, e eles devem pautar isso no Congresso e passar talvez aí um novo projeto de lei. Você não acha que isso deveria passar diretamente pela FUNAI e pelo ministério, os ministérios de infraestrutura É e não? complicado porque deputado ele tá lá para legislar, né? Então eles acabam definindo, eles são eleitos, né? São representantes, é complicado, né? Brasil, mais uma notícia do agro. Brasil deve ter terceira maior safra de café da história, segundo o Conab. Os números devem ser 4,8% maior em 23 do que foi em 2022. Vamos para as notícias econômicas. Ibovespa acumula perdas de 2,31 na semana. E puxado muito por Petrobras e Vale, que avançou no lado positivo, e Casas Bahia aí caindo mais 8% no dia de hoje, desde o follow-on que eles fizeram, uma captação de recursos, só vem caindo. E Ibovespa acabou fechando aí nos 116 mil pontos. Dólar na semana, mais 1,39, dólar para cima, fechando aí a 4,93. Mas não tem refletido positivamente nos alimentos, que tem caído uma demanda. A China já caiu 30% na demanda por grãos e açúcar. Então o agro aí se beneficiando disso e o consumidor tendo essa percepção de queda nos preços nas prateleiras diretamente. Inverno termina amanhã com uma onda de calor extrema. Nunca vi esse calor aqui, Rick, para Curitiba. Sofrido, né, cara? 30 graus, 10 horas da manhã na sombra em Curitiba. Não, e 30 graus e à noite em Cuiabá. Tô mal acostumado, né? Tô mal acostumado. 38 graus de máxima, recorde histórico para segunda-feira em Curitiba. E deve ser o mês mais quente da história, desde que são computados as temperaturas históricas no mundo todo, muito em decorrência de uma alteração na temperatura dos mares e também com o fenômeno El Niño, que vem de tempos em tempos atormentar a gente. Você acompanhou a Ana Maria essa semana, não? Cara, eu não acompanhei, confesso pra você, mas sei o que aconteceu. Chico Moedas fala sobre a questão da Luísa Sonza e ela lhe pede que tire ele um pouquinho ali, né? Estão cancelando ele. O que aconteceu? Luísa Sonza na semana soltou uma declaração e fez até um texto sobre a traição que ela sofreu e acabou levando ao fim do relacionamento dela com ele. E foi um passo para o feminismo, talvez. Será, Rick? Como que você viu? Cara, eu acho que não, porque tá bem dividido entre a galera, entre as meninas que são do feminismo liberal e as meninas que são de outras linhas do feminismo. Assim. É mesmo, teve uma treta. É que, na verdade, tem uma boa parte do movimento feminista que é bem contra a Luísa Sonza, principalmente as meninas negras e tal, por conta do processo de racismo dela. Então, a discussão... Muitas ficaram, temos que apoiar, é uma mulher que foi traída. Muitas foram, todo sofrimento para racista é pouco. E eu não vou dar minha opinião aqui, vou me abster aí, mas eu não acho que ela seja tão coitadinha assim. Não estou sentindo tanta pena dela assim. Vão te cancelar, Henrique. Pode bater à vontade, eu não gosto dela. Tá complicado, né? Mas se ele fez isso mesmo, né? Vai saber, né? Da parte da moral dele ali, tá equivocadíssimo, independente de quem ela seja, né? Mas eu acho que tá errado ela expor, sabe? Com certeza. Acho que... E se você olhar o setlist, isso que o pessoal tava até falando, o setlist dela termina a última música, Ana Maria. Com o feat da Duda Beat, e a Duda Beat tava com ela na Ana Maria. E parece que é uma jogadinha de marketing que ocorreu mesmo, né? Eu acho que aquela emoção dela não foi lágrimas de jacaré, né? Não foi de crocodilo, mas... Tem uma jogada por trás. Eu acho que trazer isso à tona para ganhar dinheiro, acho que é o errado, né? Também. Né? Com certeza. Acho que acontece. Gente, que vocês tenham um ótimo final de semana, que vocês aproveitem esse calor, né, Rick? Coloque a sunga e o biquíni, vamos aproveitar, porque semana que vem, no final da semana que vem, vai estar frio, a gente vai estar de blusa aqui. Hoje, para terem ideia, de 34 graus, caiu para 21 em uma hora aqui em Curitiba, teve uma chuva. Não há corpo que aguente, né? Então se cuide, que vocês tenham um ótimo final de semana. Nos vemos na semana que vem. Bye!